E nós temos outro assunto interessante aqui para ser discutido em relação à nossa cidade. Principalmente você que anda em várias postos da cidade, para na Zona Azul, tem que pagar a Zona Azul e vai por aí afora. Nós pedimos aqui ao professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é urbanista também, professor Afonso Castro, para conversar um pouco conosco. Professor, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Tudo bem, Heródoto? Tudo bem. Professor Afonso, zonas azuis em algumas regiões da cidade de São Paulo, principalmente no chamado centrão da cidade, o centro velho da cidade. E aí, muda a cara da cidade, vai trazer mais pessoas para o centro da cidade? Qual é a sua avaliação, professor? Bom, vamos lá, Heródoto. Essa questão da Zona Azul e especialmente do estacionamento de veículos sobre o calçadão da Barão de Tapetininga é uma decisão da prefeitura que conseguiu, de fato, uma unanimidade. Todo mundo está condenando, tá? A gente tem lido, ouvido, visto observações de vários técnicos, vários urbanistas, alguns colegas, criticando essa iniciativa. E eu gostaria de esclarecer um pouco por que isso, né? Primeiro, eu diria o seguinte: é importante a gente entender que as cidades são, de fato, esses territórios de vida, de disputa, de conflito. Então, a questão de fazer a cidade funcionar bem de fato, um grande desafio, né? O centro de São Paulo, especialmente, é dotado de muita densidade, densidade histórica, densidade construtiva, densidade econômica, é sede de várias instituições administrativas. Agora, não tem habitação, não tem muito moradia, e especialmente esse centro dos calçadões tem pouquíssima moradia. Então, é uma área da cidade especializada, a atividade comercial predomina, consequentemente, ela está sempre sujeita a uma dinâmica que é de uso durante o período ativo, né? E a partir das 19, 20 horas, fica sem movimento nenhum, tá? E, no entanto, o que acontece? Continua dotada, como vocês já chamaram a atenção aí, de um número muito grande de estruturas de mobilidade e transporte. Tem 2 estações de metrô, ao lado do Teatro Municipal, tem a Anhangabaú, tem a República, tem o Terminal Bandeira, tem o Terminal da Xavier Toledo. Quer dizer, o que não falta é transporte público e transporte de massa para essa região do centro. Tá? De fato. E aí o que acontece? Uma coisa importante que eu acho que, quando eu falo que houve uma unanimidade na condenação dessa ação, é que há um planejamento do solo já pensado, desenvolvido a partir de planos, no plano diretor de 2014, que agora está passando por revisão, e um plano especialmente dedicado a essa área central, que se chama PIU Central. PIU é a sigla Programa de Intervenção Urbana, e cujo prefeito Nunes assinou o decreto da viabilização desse PIU em setembro do ano passado, e foi uma discussão que levou 4 anos até ser definida todos os interesses. Por quê? É uma complexidade muito grande, então você precisa de uma abordagem ampla, sistêmica, né? E o que acontece? Onde que a gente acha completamente incoerente essa decisão? Esse PIU, esse plano promulgado pelo próprio prefeito, ele determina, o objetivo maior dele é exatamente promover a habitação no centro da cidade de São Paulo. E por que promover a habitação no centro da cidade de São Paulo? Porque é dotado de toda a infraestrutura, sistema de infraestrutura de transporte, porque é a região da cidade que mais emprega, porque é onde tem toda a sorte de equipamentos de educação, de saúde, de segurança e de cultura. Está tudo concentrado ali. A cidade ainda tem essa característica de centralidade muito grande. Perfeito. E, no entanto, não tem muita habitação. Professor, entendeu? A gente lembrou aqui, lembrou aí do calçadão, né? Da Barão de Tapetininga, o Teatro Municipal, etc. Veja bem, quando as pessoas vão assistir um concerto na Sala São Paulo, ele bota o carro na garagem, não põe? Olha, 2 coisas. Muito bem lembrada a referência da Sala São Paulo. Ou ele coloca no estacionamento que a própria Sala São Paulo concebeu, desde o seu início foi concebido e criado,
Ah, Ou foi inaugurado em abril do ano passado, de 2022, uma comunicação, uma ligação da Estação da Luz à Sala São Paulo. Para quê? Para privilegiar o uso do transporte coletivo. eu não sabia. Entendeu? Tem uma ligação, então, entre É, esses... Ah, é? Eu não é uma sabia. ligação feita diretamente da estação, coberta, iluminada, sinalizada, segura, para que as pessoas possam utilizar o sistema de transporte público Ah, e ir e voltar da Sala São Paulo. E tem mais, Heródoto. ah, A Sala São Paulo tem um tipo de programação que é até menos popular no sentido da divulgação do que o próprio Teatro Municipal, entendeu? entendi. Quer dizer, se o Teatro Municipal tem como um dos objetivos da sua estrutura divulgar, popularizar a arte erudita, a música, a dança, né? Ele tem que privilegiar exatamente esse público, que é um público que talvez não vá de carro assistir o espetáculo. E que Agora, então viu, não vai professor? precisar estar. Pois é, você lembrou muito bem. Eu trabalho aqui, nós trabalhamos aqui no Centrão, conhecemos bem aqui. Da estação do metrô em Anhangabaú até o Teatro Municipal tem no máximo 200 metros. O problema Exato, é a segurança. As pessoas não se exato. sentem seguras. Eu estou te falando porque eu ando a pé aqui nesse Centrão. As pessoas não se sentem seguras em andar à noite em São Paulo, nem para ir no Teatro Municipal. Exato. E eu moro também, eu moro na Bela Vista, Heródoto, e é também uma região que eu frequento. E eu confesso que, de fato, andar pelo calçadão à noite, na condição que ele está hoje, não apresenta segurança nenhuma. E por quê? Porque exatamente essa questão da especialização que eu falei. O comércio fecha, acabou a vida. Entendeu? O Verdade. plano de se trazer habitação para o centro da cidade, que é dotado de inúmeros imóveis vazios, desocupados, disponíveis. Há uns dados, eu me lembro de uma pesquisa da própria Caixa Econômica Federal, feita há muitos anos, coisa de 8, 10 anos atrás, em que se consideravam que havia 300 mil unidades desocupadas disponíveis para se transformar em moradia no centro da cidade de São Paulo. Não sei como é que está isso hoje, entendeu? Mas é reconhecido que, além de toda a estrutura de transporte, emprego, serviços, etc., você tem disponibilidade física de imóveis. E os próprios planos que promovem o estímulo ao desenvolvimento imobiliário voltado para a habitação nessa área. Então é fácil identificar. Vamos mudar de bairro. Vamos falar, por exemplo, do Jardim Paulista, vamos falar, por exemplo, de Moema, bairros de elite, bairros de classe média alta, aonde você tem comércio e moradia. Você tem muito movimento nas ruas à noite. É verdade. Então, aonde tem movimento, aonde tem vida ativa, gente, tem segurança. Tem uma famosa urbanista americana, Jane Jacobs, ela tinha uma expressão ótima, ela se referia a Nova York como um modelo de cidade, exatamente porque ele mistura todas as funções. E ela falava que as janelas são os olhos da rua. Ou seja, se tem movimento, isso inibe a ação de crime, esse tipo de coisa. É verdade. Isso não acontece só em bairros de elite. É verdade. No Bichamp, que é perto de onde eu moro, você tem muita atividade de moradia e tem também a sua atividade de comércio. Você também tem essa situação de uma sensação de segurança em caminhar à noite. Então, esse é um problema, de fato. Agora, vamos lá, Heródoto. Você falou da caminhada de 200 metros da estação Anhangabaú. Heródoto, quase 100 milhões de reais foram investidos naquele programa de requalificação, de reforma do Vale do Anhangabaú, da Praça do Anhangabaú. Ah, uma grana preta. Ali há inúmeros quiosques, há atividades que a prefeitura promove, entendeu? Esses quiosques foram concebidos para receber atividade comercial, banca de jornal, banca de flor, enfim. Ele está todo aparelhado, estruturado e muitíssimo bem para ter muita atividade durante o dia, durante a noite e até os finais de semana. Perfeito. Convenhamos, se o Anhangabaú tivesse de fato funcionando na potencialidade que ele tem, seria um trajeto extremamente seguro para se chegar Sem ali dúvida. no Teatro Municipal. Professor,
Professor Afonso, professor, ótimo. Muito grato por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Muito obrigado. Não por isso, senhor. Foi um prazer. Até logo, um bom dia. Obrigado, professor Afonso Castro, urbanista e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, conversando conosco sobre a cidade.